Eu quero falar de uma matéria do G1 com a qual eu não concordo. E eu espero que vocês não concordem também. Mas é uma coisa relacionada à internet. Vamos lá. Trend do corte seco imitando youtubers. Crianças comem sílabas ao falar e desesperam pais e professores. Desesperam, entre aspas. É porque tem esse negócio na internet que você, não sei se você já viu, das pessoas cortarem antes de falar a última sílaba da palavra. Você tem um corte seco, né? Um jump cut. E aí, aparentemente, as crianças agora estão... É um trend, eu não sei se está mudando o padrão de discurso, a gente e elas estão falando com isso. A gente sempre fez o jump cut, mas a gente pelo menos preservava a última sílaba das palavras. O que acontece agora é que quando a pessoa vai falar alguma coisa no TikTok, ela tem que cortar antes da última si, e já passa para a próxima coisa. E já começa a frase emendada na outra falando muito rápido assim, aí você não sabe o que ela tá falando, mas ela para de falar antes do final. Às vezes a faixa da fala dela começa, inclusive, antes de terminar a faixa de cima. Ela coloca a onda de áudio embaixo, pra mal essa palavra acaba, essa aqui já começa, pra prender a atenção. E tem outro fator também que muita gente usa o editor, o CapCut, no TikTok. E lá o corte não era tão preciso quanto era nos outros editores. Então se criou essa linguagem diferente que é o corte seco comendo os últimos fonemas. Eu vou mostrar aqui a reportagem pra vocês, tá? E a gente vai reagir. Viu alguma criança comendo a última sílaba das fra? Tipo quando elas pedem na lanchonete um hambúrguer? Ou então elas querem ver um fio? Se ainda não aconteceu com você, sorte a sua, porque essa é a nova mania que tá enlouquecendo pais e professores de crianças de 6 a 12 anos. Nas redes sociais está sendo chamada da trend do corte seco. E não é só uma brincadeira pontual, é o dia todo falando assim. Mano, ontem eu fui no cine. Mó sede de mágoa de cor. Ó a língua do pé, gente! Pelo amor de Deus, vai! Essa trend existe em Minas Gerais há muito tempo. Provavelmente essa febre é inspirada em tiktokers e youtubers focados no público infantil. Os vídeos deles, em geral, têm uma edição cheia desses cortes secos, pra tudo ficar mais dinâmico. A frase acaba sendo cortada antes do fim, olha só. Vou ter que levar ele preso por mentir pra polícia. Ai não, eu vou te deixar lá lavar dinheiro. Melhor eu ir dormir mesmo, porque eu já tô com 2% de bateria. Mas eu não tenho nenhuma irmã. Espera aí, tu não é minha mãe. Para! Ali não é, gente, nada de corte seco. Ali é pra criar o suspense, pelo amor de Deus. Bateria! Tá, que acabou a bateria. Você não é minha mãe. O editor tinha que achar os exemplos rápido, aí ele pegou qualquer coisa. Pegou qualquer exemplo, não mas confirma mas eu sei que tem corte seco, tá, gente? Eu sei que tem. A galera corta antes de acabar a falar. A grande questão é, essa brincadeira pode prejudicar o desenvolvimento das crianças? Bom, eu conversei com educadores e com fonoaudiólogos e vi que existem posicionamentos diferentes. Não há um consenso por enquanto. Mas vou contar pra vocês os principais pontos levantados. 1. A criança que fala com esse corte seco pode estar passando muito tempo no YouTube, vendo shorts. Para de falar do YouTube, é o TikTok que é o problema. Vamos falar, ela não tá passando muito tempo no YouTube, ela tá passando muito tempo no TikTok. Porque você vai ver shorts, o YouTube é tipo o TikTok, só que pior. Você vai ver no TikTok. O YouTube é pra ver conteúdo longo. Não é no TikTok, não é no YouTube. Não é no YouTube, vamos concordar. Adulta que assiste YouTube, criança não assiste, Esse tempo de exposição às telas pode trazer vários prejuízos, como problemas de sono, falta de concentração, ansiedade e sedentarismo. Então o problema não é falar cortado. Isso eu concordo. O problema é simplesmente você largar o celular com o TikTok na mão da criança. Eu vou ser muito sincero, na minha opinião, e eu sei que tem muita gente que compartilha essa opinião comigo, rede social não é para menor de 18. Também acho. Não é só por questão de vício, questão de concentração, mas é por conteúdos os quais eles vão ser expostos lá, tá? O cérebro não tá preparado ainda. Não tá preparado, e por mais que tenha filtro, que tenha controle na rede, né, a gente sabe que não é 100% perfeito. 2. Comer a última sílaba talvez seja mais um sinal da vida acelerada. As crianças já abreviam tudo na hora de digitar no celular e ainda veem vídeo na velocidade 2. Será que não é melhor rever isso? Mas rever em qual velocidade? Só queria fazer esse comentário. 3. As últimas sílabas das palavras na língua portuguesa mudam o sentido de um termo. Pode ser no gênero, como aluno ou na, no número, sanduíche ou sanduíches, no tempo verbal, caminharam ou caminharão, ou até na pessoa verbal, como participei ou participou. Mas ela não tá trocando todas as letras, ela não tá comendo todas as letras. Ele não fala, eu vou tomar um A de cor, ele fala uma água de cor. Não é o nível disso, né, de mudar esse sentido. E não só isso, a gente tem tradicionalmente no português várias versões do português que não pronuncia o fim das palavras de forma correta, né? Correta assim, não é correta, é completa.
Não, correto eu digo, segundo a norma culta, porque não existe jeito certo de usar, no fim das contas, né? Mas tem a norma culta. A norma culta é porque, pra normalizar tudo, pra gente, pelo menos, falar e escrever a mesma língua. Goiás, você não vê ninguém falando. Todo mundo falando lá em Goiás. Todo mundo falando. Pensando, pescando. Não, tem uma parte de São Paulo, no interior do país, que come o S. É 3 pé, 2 pastel. 2 pastel, 3 boi. Essa declinação de números, você não fala certo. Não, e agora não é nem um fenômeno da internet, mas as pessoas não estão colocando o R ao escrever o infinitivo. Eu vou cantar. Ninguém bota. O povo esquece de colocar o R, primeiro não fala. Eu vou cantar. Fala, eu vou cantar. E a galera tá escrevendo, eu vou cantar. E aí não dá pra culpar o TikTok. A coisa também de comer o S há muito tempo. Isso tá entrando. Inclusive, essa coisa de não falar o R, não falar o S, falar o cantar e coisa do tipo, é a tendência da língua. Aconteceu com o francês, tá? O francês virou padrão. Não sei se você sabe. O francês, eles comem a consoante no final da palavra. Isso é normal. E 4, a principal dúvida, a alfabetização. Alguns especialistas afirmam que se a criança estiver aprendendo a ler e a escrever, mas ficar ouvindo e falando o dia todo desse jeito cortado, pode se confundir ao formar as palavras. Quando você está aprendendo a escrever em norma culta, tem lugares de pessoas de vários lugares do país que eles não falam igual a norma culta. E a criança aprende. O pessoal em Minas Gerais sabe ler e escrever. E eles falam bem diferente da norma culta. Mas, por exemplo, isso tem um problema, por exemplo, com o desde. Eu já vi gente escrevendo des. Como assim? Coloca numa frase. Desde que você chegou, desde que você chegou, porque não houve o desde, porque não houve que é desde, e começa desde, ou bota até um D separado. Mas entendeu? e essa questão pontual que não pode ser problema da internet, porque a gente tem exemplos que antecedem a internet. Que antecedem a internet, que são de variações regionais. Tudo bem. Né? Concordo. Não tem jeito. A gente não fala português de Portugal, embora a gente escreva com a regra gramatical deles. Como que isso daqui vai ser problema se a gente já tem todos esses traços na língua? O que isso está adicionando de problema? Porque existe um processo de aprendizado, a criança não fica presa no que ela aprendeu quando ela tinha 6, 7, 8 anos. Você tem um processo de aprendizado que vai avançar se a criança terminar o ensino médio, até a adolescência dela, né? Até a vida adulta, até os 18 anos, se bobear. Então, assim, ela tem todo o tempo para corrigir isso se for exposto a ela. Ela não tá presa. É a mesma discussão que eu tive quando teve aquele negócio que aparentemente tinha alguns pais reclamando em Portugal, mas depois eu descobri que isso daí era também essas notícias que estavam inflando o negócio. Do fato das crianças estarem usando termos brasileiros porque estavam assistindo o Lucas Neto. Contanto que o Lucas Neto começou até a dublar, ou dobrar, se você for de Portugal, os vídeos dele em português de Portugal, que as crianças, em vez de falarem, acho que frigorífico, tá falando de geladeira, em vez de falar relva, tá falando grama e coisa do tipo. Mas é tipo assim, gente, a criança não leva isso pra vida, tá? Ela pode falar isso, ela vai chegar na adolescência, vai chegar na vida adulta, falar, não, esse é o termo que é usado. E ela se ajusta. Acho que se ela não aprende, é mais uma deficiência desse processo do que necessariamente o fato de ela ter sido exposta a algo mais ou menos errado quando ela tinha 6, 7 anos. E na verdade é o mundo como o mundo é, né, cara? Porque assim, é a realidade hoje. Então talvez você aprender essa linguagem não seja tão ruim assim, porque a língua vai variar de acordo com aquilo que você está exposto. Eu acho que tem uns comportamentos meio radicais demais, preciosistas demais, que meio que eles ignoram a realidade da vivência da língua mesmo e das pessoas. Porque isso já é uma prática, a gente já reduz, a gente já tem uma tendência a economizar os fonemas. Na pressa, então, na correria do dia a dia, não tô dizendo que é bom, mas é a realidade. É lógico que isso vai afetar as pessoas. É muito utópico achar que isso não vai afetar, ou que tem como você criar seu filho longe dessa realidade. Mesmo que você não dê tela pro seu filho, ele vai conviver numa escola onde as crianças usam tela. Ele vai estar exposto a isso. Minha mãe fala que quando a gente era pequenininha, as nossas palavras eram as palavras dos desenhos animados que a gente assistia. Sim, do Chaves. Ninguém tem paciência comigo. Não é? Você repetia bastante o Chaves. Eu lembro que a minha mãe, eu assistia o Zé Colmeia e o Catatal. Eu tratava a minha irmã como se fosse o Catatal e eu o Zé Colmeia, porque era o vocabulário que a gente tinha, entendeu? Então é isso, acaba que é isso. Mas eu não trato a minha irmã até hoje de catatal. Eu não saio por aí roubando cestas de piquenique, entendeu? Mas tipo assim, minha mãe falava que eu falava coisas que eu via nos filmes, miserável, não sei o que. Ninguém em casa usava esses termos. Meus pais não usavam esses termos e eu usava porque eu via na televisão. Depois comecei a ler livro do século XIX, falava umas coisas que ninguém falava lá em casa. É a mesma coisa, é de onde as pessoas estão aprendendo vocabulário, da internet. É. A conclusão é, o TikTok não vai estragar o aprendizado dos seus filhos. Não por isso. Vai estragar seus filhos de várias outras formas. Não deixe ele assistir no TikTok. Não largue o celular na mão dele.
Não é isso que vai fazer você ter medo do TikTok. É o fato de ser o TikTok. Então, por favor, você tire o seu celular da mão do seu filho e converse com ele. E aproveita, compra um Switch também e deixa ele jogar. Tô falando isso pra ele me achar legal.